Eu tava em Tulum. No México. Com uns amigos, né? E aí a gente tava num rolê, e aí um amigo meu falou assim, ó, vai ter uma festa aqui em Tulum, que vai ser a melhor festa do cara que é o sei que lá, do Bam Bam Bam, uma festa icônica. Não tinha sido convidada, né? Mas ele falou, eu falei, vamos ir. Você consegue colocar a gente? Consegue colocar, tá bom. Aí fomos. Primeiro que começou assim, vocês já foram em festa que não dá o endereço? Já. Não pode dar o endereço. Geralmente isso é quando não querem que você vá. Vocês já viram isso, gente? Aqui é uma festa onde não tem endereço. Muito doida a festa. Eu já passei por isso também. Mas essa falou, não pode dar endereço. Eu falei, tá bom, onde é o ponto de encontro? Vamos ir, vamos encontrar, né? Quero ir pra essa festa. Ponto de encontro? Ponto de encontro, menino. Coisa chique pra sair na van. Sair na van, todo mundo junto. Olha, a palavra van e chique ao mesmo tempo. Na mesma frase. Na mesma frase. Nunca achei que fosse encontrar. Encontrou. É que a van no México é diferentíssima. Tem Google Enfim. Boy. Gente, é chique na van, todo mundo junto, já vai naquela resenha, né? Aí cheguei lá no ponto de encontro, todo mundo de branco. E eu já não tava, né, no dress code, que eu não sabia. Aí cheguei não lá... era pra você ir mesmo, né? Não era pra também? ir. Alguém respeita o dress code? Então, Isso é uma hoje em dia questão. também eu não tá mais sendo respeitado, né? Tô achando que quem não tá respeitando é mais você, engraçado, né? O pessoal não respeita, eu não fui. Pois é. Por isso que não te convidam, bota o endereço que não existe. Eu acho que eu que tô causando. Aí cheguei lá, né, no evento e Todo tal. mundo Não, de branco? Não, no ponto de encontro, não no evento. Todo mundo de branco e aí começou a pintura. Todo mundo se pintando. Eu falei, gente, não me avisaram que tinha que também trazer tinta. Porque tem que pintar, o que é isso? Papo vai, papo vem, começamos a beber. Vamos fazer aquele esquenta. Bebendo. A van não saía nunca. Levou 1h30 a gente nesse lugar. Eu falei, gente, o que é isso? Eu já comecei a ficar desconfiada. Enfim, chegou a van. Nessa van, levamos mais 1h30 dentro da van. Meu Deus. E era assim, gente, juro, barro e matagal. Quanto mais aquela van andava, eu falava assim, gente, tem alguma coisa estranha. Quando abriu a porta era Eu Araraquara. falei, primeiro, não fui convidada. Andou tanto, só do México. Já tô toda errada. Será que é alguma coisa assim, um sequestro, alguma coisa que tá levando a gente, essas almas aqui pra... Mas é um sequestro Já preciso, não, né? já Todo fiquei mundo de preocupada. Eu falei, gente, isso aqui não tá me cheirando bem. Já que eu fiquei angustiada e vai, dali van, nunca chegava. Chegamos, tudo escuro. Primeiro que não tinha luz na festa, era um galpão. Tudo escuro. Aí eu que já sou noiada, já fiquei, gente, isso aqui, com certeza, isso aqui é enroscada. Peraí, desculpa, você entrou e tava tudo escuro? Tudo escuro, mas eu tava com os amigos, né? Não tava Sim, sozinha. mas aí tava tudo escuro. Tudo escuro. Bombando em um batuque. Eu falei... Quando você viu, você tava sendo amarrada e Não, colocada pro alto. Acho que estão me oferecendo pros meus aqui. Não, eu comecei a achar isso. Eu falei, não é sequestro. Isso é ritual. Ó! Isso é ritual. Todo mundo de branco. Todo mundo de se branco, pintando. pintura e Eu falei, gente, e tudo escuro, um galpão sem nada. Aí eu já fiquei bad vibes. Aí a cachaça já começou a... Falei, não, gente, isso aqui não tá legal. Não era pra gente ter vindo, realmente. Deixa eu voltar mais 1h30 de van. Aí, você chegou no ponto auge. Não tinha van pra voltar. Porque a van tinha acabado de deixar e tinha ido, saiu, entendeu? Não tinha van, não ficou lá. Essa festa é horrível, essa festa. Você acredita, menino? Depende de quantos drinks depois. Esse era o meu pensamento. Eu falei, gente, isso aqui não foi o dia certo, eu tava na hora errada, no convite errado. E o pensamento negativo já vindo, sabe? Quando vem tudo negativo, não vem nada positivo. E você comentou com os amigos isso? Tipo, gente, tá... Não, começou a ficar um clima mó pesado mesmo. A gente, não, gente, isso aqui tá errado. Comentando entre a gente, será que a gente vai embora? Como é que vai embora? Não tem van. 1h30 de van, nesse lugar deserto. Gente, uma festa, um galpão, tudo escuro. Foi estranho. Aí a gente tá lá conversando, esperando ver se a van aparecia, né? De volta, pra poder ir embora. Que a minha vontade era só ir embora, eu não queria curtir mais nada. Aí começou. Eu não sou muito boa no inglês, né? Tô aprendendo ainda, mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas o let's go, eu entendo. Let's go e vambora. Aí começou, né? Let's go. Eu falei, gente, let's go, vamos lá, né? Let's go. Gente, o let's go nós entende. Aí vamos lá. Aí fomos, era uma sala maior ainda, tudo escuro. E eles pediram, né, no inglês, que eu não vou lembrar agora, pra gente sentar.
Aí sentamos, todos convidados, uma roda gigante. Pense num círculo imenso. Isso é o quê? 50 pessoas? Não, tinha mais gente. Muita. Tinha mais gente, um círculo, aí sentamos. No que sentou, eu tinha certeza que era ritual. Parece ritual. Aí eu falei, foi assim mesmo? sentei, mano, não tinha van, não tinha nada, não tava entendendo o que tava acontecendo, eu tava em choque. Aí sentei, todo mundo sentou, tal, eu já tava bêbada, né, já tava bêbada. alta. Aí veio uma mulher, uma professora. Entrou uma mulher. Gente, resumo. Era uma meditação psicodélica. Eu nunca tinha visto isso. Vocês já viram meditação na festa? A mulher entrou, sentou e começou, né? Como é expirar e expirar em inglês, você sabe? Inhale, Não lembro. exhale. Excelente. É isso aí, E ela eu vou falava lembrar. tudo em inglês, a meditação toda em inglês. Inhale, yeah, that's it. Preciso me concentrar e realmente viver essa experiência. Se eu tô aqui não é à toa, nada é por acaso. Eu tenho que mudou a viver vibe, essa já mudou experiência. a vibe. E eu aqui, eu tenho que viver essa experiência. E aí, gente, vocês não sabem. Nesse dia eu me controlei tanto. Ela começou a fazer a meditação. Ai, vou ter que fazer. Faz. Por favor. Ela começou a fazer a meditação e ela ficava assim, ó. Mexeu muito comigo isso. Me levou pra um lugar outro. Ela começou, cada inspiração. Eu não tava esperando Cada isso, sabia? inspiração e cada respiração, ela gemia. E gemia mais fundo. Eu falei, gente, o que é isso? Era tântrico. E aí eu fazia assim, né? Sabe quando você tá meditando? Quem já meditou aqui sabe. A gente fica querendo saber se tá tudo certo, né? A gente faz assim, a gente olha com o olho. Tá com o olho fechadinho, Olha, faz abre o assim, olho, ó. né? E eu fazia assim, gente, será que só eu que tô muito louca? Aí eu olhava pra Jonas, que é o meu boy, ele tava assim, ó. Lógico, ele tava imaginando ela vai. Ele tava rolando, mana! O gemidão rolando. Eu sem entender nada. Mas nessa altura mesmo, você tá exagerando ou era isso mesmo? Era... Não, era gemidão, era e tinha hora que era mais era tipo assim, gente, era Era um filme pornô. era. E ela gemia, inspirava, e eu não entendi o inglês. Então assim, nada que ela tava falando tava fazendo sentido pra mim, mas eu tava focada. E alguém gemeu também? Não, ninguém gemeu. Tava todo mundo assim, só tentando entrar na meditação do gemidão. Foi. Mas aí eu entendi depois que tem esses negócios de meditação psicodélica, né? Que é tipo pra aumentar o álcool. É uma loucura, eu nunca tinha visto isso. Nunca ouvi falar. E posso falar? Vocês não sabem. Essa foi uma das festas melhor que eu já fui na minha vida. Bom, eu imagino. Menina! Lógico, eu daqui já tô amando. Sabe, eu não lembro muito, tá? Depois disso tudo, do gemidão e tudo Como é mais. que não lembra? Não fala isso. Eu juro. Apagou. Porque dessa hora que teve o gemidão e tal, aí todo mundo levantou, demorou essa meditação, e aí entrou os caras com fogo. Fogo pela boca, fogo... Só pela boca. Nossa, essa festa tão maravilhosa. O pessoal tô com fogo no cu, de repente. Depois do gemidão, né? Pô. Entrou os caras com fogo, com espada, aquelas coisas. Depois disso, eu só me lembro... Com espada? Com faca, com espada, aquelas coisas. Foi uma loucura essa Comecei a festa. curtir essa festa. Cara, mas posso falar? Foi bom. Depois disso, eu fiquei mais louca ainda. Mas louca de álcool? O quê? Ou o pessoal Não, tinha de um álcool. tipo de coisas doidas ali Não, também? se eles tinham, não Não fui... paciente. Era do jeito que eu fiquei com álcool, se eu tivesse tomado mais alguma coisa psicodélica, eu tinha ido embora pra Nárnia. Que eu já É como tava... se você meditasse pra ficar mais louco na porque festa, parece é que isso? se conecta, não sei, tem uma Entendi. coisa que dá um Faz up. sentido. Eu nunca tinha feito. Eu uso meditação pra outras coisas, né? Pra relaxar, agora é pra ficar muito louca. E a professora usa pra uma outra coisa Menina, ainda. e ainda usa pra... E a festa foi até de madrugada? E aí, o meu flash, assim, eu fui uma das últimas a sair da festa, nós fomos, né, os penetras. Eu me lembro, a minha última imagem, eu tava rolando tipo um timbalada, um pôr do sol, timbalada comendo solto, Pôr do sol ou nascer do sol? É, nascer do sol, menino. Que de repente já virou, de repente. 24 horas, Essa pô. festa Dá doida. onda. Nossa, já fiz umas festas Sol 24 horas. nascendo e tuca-tuca-tuca. E fui embora depois na van. Na van? Não lembro nada que eu Olha a fiz. van aí. A van chique, né? Ela tava aí.
Gente, é isso. Foi uma festa que eu tava morrendo de medo de ser ritual, de ser sequestro, e no final foi uma das melhores festas da minha vida. Uma meditação com gemidão. Eu era estagiária, trabalhava numa agência de notícias chamada Reuters, era o meu primeiro trabalho como jornalista, então aquilo para mim era grande oportunidade profissional. Se aquilo desse errado, eu não seria jornalista. E aí resolveram me testar, me escalaram para a maior roubada que tem quando você é repórter de política. Você vai cobrir o presidente da República numa viagem fora. Por que roubada, hein? Porque não tem nenhum glamour. Você pode até ir para um país legal, uma cidade legal, mas você vai ficar sentado na sarjeta, porque em geral você fica... Esperando o cara sair. Né? Esperando sair, então você pega chuva, pega sol. Nessa história, a gente vai primeiro para Salamanca, porque o presidente da República tinha uma reunião de cúpula lá. Era o Lula. Ah, o Lula, lá atrás. 2004. Primeiro mandato Lula, dele. Lula 1. E aí fomos para Salamanca, todos os jornalistas brasileiros, e tinha alguma crise acontecendo com Venezuela. E o Chaves estava lá. Quando o meu editor me liga, falou assim, vai rolar agora uma entrevista, uma coletiva de imprensa, faça o que for preciso, mas eu preciso que você pergunte isso para o Hugo Chaves. Eu não sei falar espanhol. E eu perguntava e ele me ignorava. Ele estava aqui e eu aqui. Na nuca dele. Aí eu falava, presidente! E ele continuava respondendo para o xamã, por exemplo. Aí eu, presidente! Eu falei, se eu não fizer a pergunta que meu editor mandou, o cara já vai achar que eu não dou pro serviço. Aí eu tentava e ele me ignorava solenemente. Até que uma hora eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar em espanhol, só que eu não sei falar espanhol. Rapidamente eu desenvolvi uma técnica em que você fala rápido, copia a melodia, mas não encosta o lábio inferior no superior. Para falar espanhol. É o curso prático de espanhol com Natuzanelli. Como é que é isso aí? Isso é bom demais, hein? E aí, Isso. você falou assim? E ele me ouviu. Não! Sim, quando ele vira e faz zrá, aí eu desmontei, que eu estava preparada só para uma pergunta. Não para atenção total de Hugo Não, Chaves. ele vira, Hugo Chaves vira e fala assim, minha filha, hija, tenho apenas uma boca. Se eu tivesse duas bocas, eu responderia para você. E eu derreti. Porque eu era Foca é o jornalista que começa na profissão, não sabe muita coisa, inexperiente. E meu mundo caiu. E eu fiquei sendo trollada pelos colegas jornalistas como a colega que levou um fora do Hugo Chaves. Do Hugo Chaves. E o Hugo Chaves era granducho, ele era muito alto. Enorme. Ele era muito alto. Então, era um cara que te oprimia. Sei. De fato. O caso né? Ele trabalhava com isso. Era dele de praxe, a Era opressão. dele, nasceu assim. E aí, a gente sai de Salamanca e eu já corro para Roma. Pego um trem, atraso, não sei o quê. Uma saga. Quando eu chego em Roma, o presidente da República já tinha chegado. Então, eu já chego recuperando. O que ele disse e tal, os coleguinhas passavam e eu passava para o meu editor no Brasil. O Lula um dia some. Ele estava lá na embaixada, hospedado na embaixada, e a gente na portaria. E nada dele sair. Eu falei, rapaz, a conversa prosa tá esquisita, ele não tá aí não. Não, tá, eu apurei, tá. E aí fica aquela discussão e tal. E aí chegou um jornalista, o Kennedy Alencar, que tinha muitas fontes e tal, ele falou assim, ele não tá aqui não. E ele sumiu. Ele sumiu. E você imagina um atestado de incompetência para um jornalista... Que perdeu o presidente. Você imagina se acontece alguma coisa, você está no país, você está na cidade, você está na esquina e você não vê. Aí a gente resolveu montar grupos. A gente tinha informação pelo Kennedy que ele tinha ido fazer turismo, usar um pouco do tempo que ele tinha lá off. Então era de bar em bar. Mas era assim, no caso de bar e bar era assim, Vaticano, Coliseu, né? Era um negócio aprumado. O meu grupo ia passar pelo Coliseu, mas um lugar que eu não me lembro, e o Vaticano. Toda a gente se falando pelo telefone, e aí, achou? Não, eu tô aqui na tal lugar, na Fontana de Trevi, não tá, tal, não sei o quê. Alguém parece que viu uma muvuca. Porque não é o Lula sozinho, era ele com uma... Era o Lula, a primeira-dama e mais uma entourage. Claro. Exato. Então não é que o Lula passou escondidinho, passaram 100 pessoas escondidinhas. 100 pessoas. E você não viu. Exatamente. E aí eu comecei já a suar frio, muito insegura. Quando a gente pisa
lá no Vaticano, abre uma janela assim. Era o Papa. Era o Papa? Era o Papa. Saiu o Papa, abraçado com o Lula. Não, só o Papa. Só o Papa. Eu falei, gente, olha só, não vai dar certo isso. A gente achou já o impossível, que era o achar o Papa. Papa. Não vamos achar o Lula nessa, vamos voltar. E todo mundo voltou. De fato, ele já tinha dado um rolê, já tinha tirado foto, tal, não sei o quê. E a gente tinha perdido essa parte da história. Fábio, todo mundo tinha perdido. Ah, pelo menos isso. Então não era só eu. Aí, atestado de... né? Todo mundo errou junto, Dormi ninguém no errou. ponto, ninguém errou. A minha última chance era Moscou, porque de lá o Lula ia para um evento de um dia no Kremlin. Se eu perdesse esse evento, eu perdia o evento todo. Chego no hotel, me troco e o ponto de encontro da comitiva presidencial com os jornalistas era na Praça Vermelha. Eu chego atrasada e eu estava esbaforida, suada, porque quase que eu perco essa agenda. Quando eu chego na Praça Vermelha, que eu vejo era o ministro da Agricultura, eu olhei para ele e parecia que eu estava encontrando alguém da minha família. Eu falei, ministro, coisa boa ver o senhor. Ele não entendeu nada. Ministro da Agricultura brasileiro. Brasileiro, Roberto Rodrigues. Coisa boa, Eu falei, ministro, que coisa boa. Bom, entramos no Kremlin. Quando eu me dou conta, eu estava numa área reservada para a comitiva presidencial, eu não podia estar ali. Ninguém te barrou porque você estava com o ministro. Mas eu sabia, eu falei, bom, então o jornalista tem que entrar onde não é para entrar. Tá, deixa eu ficar quietinho. Eu fiquei quietinha, conversando comigo. Ele falou, ministro, como é que tá a família e tal, não sei o quê. E aquela medida provisória e não sei o quê. E ele, achando que eu estava interessada naquilo, mas eu estava interessada era em pegar uma declaração do Lula. Claro. De repente, a gente está nesse grupinho, o ministro sai e tinha um barbudo que eu achava, presumia, tinha cara de brasileiro, presumia que era brasileiro. No que eu tô assim e viro, eu esbarro um baixinho, desse tamanho assim. Aí ele sorri, eu falo... E continuo aqui, ignoro solenemente aquele baixinho. Sei. E vou falando, e vou falando, e vou falando, e vou falando. De repente, abre a porta para a imprensa chegar. E eu estava num lugar fora do cercadinho da imprensa, chama cercadinho. Sim. Aí o jornalista falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, então, cheguei aqui, não sei como é que estava. Entrei aqui meio sem querer. Ele falou, o Putin está atrás de mim. Eu falei, quem? O Putin, presidente da Rússia? Era o Putin, presidente da Rússia, a quem eu tinha ignorado solenemente. Como é que eu ia saber que aquele homem que fica sem camisa... O Putin que não é enorme? Eu achava que ele era grande feito Hugo Chávez. Não, é desse tamanho. Ele é um pitoco. Ele é um pitoco. Quando eu fiz isso, falei, Jesus, Maria José. Você ignorou só o dono do Kremlin. Eu ignorei. Passa, corta... Eu volto contando essa história e todo mundo, de novo, tirando sarro de mim. Claro. Pô, olha só, que mico. A estagiária. Podia ter conseguido uma declaração do Imagina, Putin. um furo internacional, uma declaração do Putin. Imagina! Ai, pô, olha só, a estagiária, que mico e tal. Tava do ladinho do Putin, não fez uma pergunta. Aí eu viro e falei assim, também, gente, ditador baixinho não dá. Eu achava que ditador era tudo grande. Eis que o barbudo, O brasileiro, barbudo. que não era brasileiro, sai do meu ladinho, atravessa aquele salão imenso com as portas de ouro e ele vai e fala o Putin. Ele era o tradutor do Putin, do português, para o russo. Nessa hora, eu perco todo o movimento das pernas. É só acerto. É só acerto. Eu já acho que eu não volto para o Brasil. Meu Deus! Eu já quero avisar até o Putin, eu não conheço ela, Putin. I'm so sorry, I don't. Que loucura! E ele caguetou você pro Putin. Eu não sei. Não sabe? Bom, se você tá vivo, ele não falou nada. Não falou nada. Não é Ele possível. pode ter falado alguma coisa que importasse, não que eu, né? E aí eu falei, gente, e agora? E se o Kremlin, olha só a mania de perseguição, telefona para Reuters, meu editor lá no Brasil, e disse assim, olha, sua jornalista, sua repórter foi desrespeitosa com o presidente da República. Chamou ele de ditador. E eu fiquei com mais medo de ser demitida do que ficar lá e nunca mais voltar. Que loucura! Mas nada aconteceu. E não eu pegou tô aqui. declaração nenhuma. Não peguei, foi um fracasso. Que viagem horrível! Eu nem sei Você porque foi que eu tô demitida? aqui. Não, Não? não. Todas você errou. Eu errei todas. Uma por uma. Todas. Eu levei um fora do Hugo Chaves, fui atrás do Tomou Lula, um encontrei perdido o do Papa, Lula. tomei um perdido do Lula, Esbarrou no Putin. E deu um perdido no Putin. ignorei o Putin e ainda disse, gente, mas eu achava que a ditadura era grande.
Que loucura. A gente falou com o Pucci, ele mandou um videozinho lá. Eu estava começando a minha carreira, eu era 83, e as bandas estavam começando em Brasília, estava começando o Capital e estava começando a Legião. Naquela época, o Brasil estava passando... Eu tenho que botar um pouco de contexto histórico. O que estava acontecendo no Brasil era a hiperinflação. Isso que é maravilhoso. Quando a pessoa começa a justificar por que fez a merda, geralmente é porque é um negócio grande. Isso é só para contar como é que eu fui parar no lugar. Justificar por que você é um traficante. Então, tá excelente, tá excelente. O que me levou ao crime. Eu tenho que escrever a cena do crime. Na verdade, o que estava rolando era o seguinte: hiperinflação no Brasil. Então, os preços mudavam de um dia para o outro. Durante o mesmo dia, os preços mudavam. Foi um pesadelo que o Brasil viveu. E o governo criou uma cotação artificial do dólar. Tinha um dólar oficial e o dólar livre. A diferença entre os dois era, sei lá, várias vezes. Então, o que começou a acontecer, uma coisa peculiar com as agências de viagem. Quem ia para o exterior tinha direito de comprar no câmbio oficial $1.000. Então, você comprava $1.000 num preço relativamente barato, muito diferente do câmbio livre. Se você comprar no câmbio livre, você pagava o quádruplo, o quíntuplo do valor. As agências de viagem começaram a chegar para as pessoas e falaram: olha, a gente oferece para você uma passagem, só que em troca você tem que renunciar ao seu direito de comprar dólares. Você dava o seu direito de comprar os dólares no câmbio oficial para a agência de viagens, eles te davam... de presente, tá aqui uma passagem, ida e volta. Te davam uma passagem ida e volta de graça. Só que você não tinha direito de comprar dólar no oficial, você tinha que se virar. Ou você tinha dólares guardados em casa, ou você pedia para algum amigo, alguma coisa assim. Sei. Esse era o acordo. E eles vão nos procurar em Brasília. Eu não sei como eles chegam na gente, mas eles chegam até a mim, ao Bonfá, Marcelo Bonfá, que toca a bateria na Legião Urbana. E eles oferecem essa maracutaia. Esse esquema legal. Esse esquema pra gente. Ninguém aceita. Eu e o Bonfá, a gente fala, bora. Lógico. Bora nessa aventura. Vamos conhecer Nova York. A gente se vira lá. A gente, sei lá, a gente fica se encostando na casa de alguém, a gente, sei lá, o que a gente faz, a gente dá um jeito de sobreviver. Aí a gente conta a história para nossa turma, que eram todas as bandas misturadas em Brasília. Os Paralamas, a Legião, o Capital, a Plebe Rude, todo mundo se conhecia. A gente bola o seguinte plano. Lá vem. Esse plano é uma maravilha. A gente vai até uma cidade próxima de Brasília, chamada Diamantina. E a gente compra um monte de pedras preciosas a preço de banana. Lógico. E aí a gente leva para Nova York escondido. Assim, a gente costura na... Não, para. Que maravilha. Juro, a gente achou assim, era assim, a coisa... Nós éramos uns gangsters com um plano genial. E daí, vocês vendem as joias. A gente ia vender as joias, isso tudo com dinheiro emprestado dos nossos amigos. Ninguém, tudo era... Vocês fizeram uma grande vaquinha. A gente fez uma vaquinha, mundo. todo mundo era duro, ninguém tinha... Eu tinha 18 anos, 19 anos, ninguém tinha dinheiro. Então a gente pega as economias de cada um dos nossos amigos, todos também adolescentes. Ninguém tinha dinheiro. A gente junta todo esse dinheiro de umas 20 pessoas, 30 pessoas, junta essa grana, vai até Diamantina, compra... Você foi pra Diamantina ou você pediu? Eu e um grupo de amigos, a gente compra esmeraldas e topázios. Que loucura isso. Chegou lá, comprou esmeralda e topázio. Com o dinheiro da galera. Conta. A venda aqui, a esmeralda e o topázio aqui é mais barato que em Nova York. E ainda mais em Diamantina. Há 40 anos atrás, era nada, sabe? Só que a gente também não entendia nada de pedras. Os caras nos dão, tá aqui a pedra. Vai dar muito certo a história, dá pra ver, né, que vai dar certo. E aí a gente, beleza, estamos prontos pra viagem, a gente esconde as pedras no meio das nossas roupas e lá vamos nós embarcamos, eu e o Pegou o dinheiro de Bonfá. todo mundo. Eles não tinham dinheiro, eles precisavam de um capital inicial. Pegamos do capital inicial. Não! Meninos, me deixar eu vou, hein? Me deixar eu vou. Aí a gente pega, mas aí, gênio, a gente pega o dinheiro de todos os adolescentes da nossa turma, gasta tudo em pedras preciosas e semi-preciosas, esconde as pedras, entramos no avião com $50 que o Bonfá coloca na mala dele, ele fecha a mala, era o único dinheiro vivo que a gente tinha. Dentro da mala o dinheiro? A gente, gênio. Aí a gente embarca,
desembarcamos em Nova York, o Bonfá abre a mala dele, a primeira coisa tinha sumido os $50. Mas as pedras, vocês tinham estão tipo, roubado. pesado, andando no bolso, assim, umas Não, pedras? não eram tantas pedras assim. Tava assim, na borda da casa. Costurado mesmo na Ninguém meia. perguntou assim, não sei se Claro. ninguém tava preocupado com a gente. Eles entra aí, vai, ninguém Entraram com as joias. Entramos com as joias. E sem os $50 que o Bonfá tinha trazido, que era o único dinheiro que a gente tinha. Até aí o plano estava indo tudo bem. Claro, vocês pensaram, o que eu tenho em joia aqui dá pra comprar em Nova York. Então, Pelo amor aí de a gente Deus. tira as pedras, dava, sei lá, uma mão cheia de esmeraldas e topázio, e a gente vai numa rua em Nova York que se chama Rua dos Diamantes. Perfeito. Onde as pessoas, você já aparece em filmes de vez em quando. Aqueles joias brutas tem aquilo ali. E lá vamos nós, com as nossas pedras. Entramos na primeira loja, o cara põe aquele... É pra ver direito, né? o negócio para ver a qualidade da pedra. Ele vira e fala... A primeira coisa que ele fala... Vocês roubaram essas pedras. Como é que vocês têm isso com vocês? A gente fala, não, a gente chegou do Brasil, a gente trouxe, a gente foi comprar no interior do Brasil e tudo, não sei o quê. Aí o cara fala, bom, as pedras que vocês compraram são todas péssimas, a gente não tem valor algum isso que vocês compraram. Como assim? O primeiro cara diz isso, a gente acha que o cara está enganado, que o cara está querendo forçar o preço. A gente vai na loja seguinte, que é uma rua inteira, uma loja atrás da outra de pedras preciosas. Na segunda loja, o cara diz a mesma coisa. Diz, olha, essa aqui primeiro suspeita a origem das pedras, depois diz que elas não têm valor algum. E a gente vai indo de loja em loja, pela rua inteira, durante a manhã inteira, e ninguém quer comprar as pedras que a gente tinha trazido. Meu Deus. E lá, então, depois à tarde, nos vemos, eu, Bonfá, em Nova York, com as pedras na mão, sem dinheiro algum, não tínhamos como comer, não tínhamos onde dormir, não tínhamos como fazer nada. E estávamos ilhados, não tínhamos a quem recorrer. Que loucura. Aí a gente começa a usar... A gente começa a ir nos clubes e oferecer as pedras como dinheiro, para tentar entrar em troca de comida, em troca de... Vocês mendigando. Oi, eu tenho uma esmeralda, você tem como me... A gente começa a usar as pedras E eles pra... aceitam? Caíram nessa, alguns? Cara, a gente começa a ir nos clubes super alternativos, a gente vai nos CBGBs, nos clubes de punk rock, a gente vai nesses lugares assim, e esses caras, eles veem as pedras e falam, uau, yeah, que legal! A gente vira os boys from Brazil, com as pedras preciosas, e as portas todas se abrem. Aí todo mundo começa a achar, que legal, os caras do Brasil com as pedras, entra, claro, senta aqui, come, bebe, não sei o quê. Nós passamos a ser tratados como reis nesse mundo do rock and roll alternativo. Esses caras... Vocês pagavam em topázio. Topavam em isso, topázio, olha, esmeralda. topázio, olha Que tal o esse- Big Mac? Dou topázio, tá ótimo, toma aqui, leva. E assim fomos indo. A gente só tinha o voo de volta dali uma semana. E a gente foi dando topázio para cá, esmeralda para cá. Não sei o que, todas as pessoas nos amando. Venham para minha casa, durmam no sofá, conheçam minha filha, venham ao nosso show. Todo mundo nos recebendo assim de braços abertos. Até o fim da viagem. Vocês foram ali guardando pedrinha E também. pedras se pulverizam, viram fumaça. A gente volta para o Brasil. Bom, duas coisas. A conclusão da história são duas. A gente, depois de sermos recebidos desse jeito, de sermos tratados desse modo, a gente pensa, primeiro, eu e Bonfá, a gente pensa em ficar em Nova York. Uau, meu! Que maravilha. Cara, que lugar é esse? Que lugar, que gente generosa, que gente amigável, que legal, todo mundo nos ama. Meu, vamos ficar aqui, né? Essa é parte do final da história. A outra parte do final da história é que a gente volta para Brasília e todo mundo... Eles voltaram com o nosso dinheiro, estamos todos ricos. Milionário. Topázios e esmeraldas. Topázios, esmeralda, E você não tá devem ter com vendido por centenas de milhares de dólares. souvenir de Estátua da Liberdade. É o que deu pra comprar com topázio. Não é bem assim. Chavercima. Olha, gente... Tem uma má notícia e uma boa notícia, né? A boa notícia é que a gente se divertiu pra caralho. A má notícia é que o dinheiro de vocês virou fumaça. Gente. E foi assim que as bandas todas brigaram entre si, não se dão até hoje. Paralamas não se fala com Capital, não fala com... E nunca mais as coisas voltaram a ser como antes, assim.